Olá, gente! Estamos começando mais um Papo de Cobra e seguimos a nossa série das serpentes brasileiras dos estados brasileiros. E agora chegou a vez da gente falar do estado de Sergipe, nosso querido estado de Sergipe, e esse vai ser o nosso vídeo de hoje. Então, sem perda de tempo, vamos entrar com a nossa vinheta, porque está começando mais um Papo de Cobra. E vamos começar com a 20ª colocada, a nossa dormideira, a Dipsas sazimai. A Dipsas sazimai é uma dormideira, né, que as pessoas confundem com jararaca. A gente sempre fala aqui, um animal totalmente inofensivo, que come moluscos, né, come lesmas, caracóis, e tem essa característica muito grande desse olho enorme, que chama muita atenção. Lembrando a vocês que esse nome dessa espécie, Dipsas sazimai, é muito interessante, porque ela é uma homenagem a um pesquisador brasileiro chamado Ivan Sazima, e a gente tem um vídeo aqui no canal falando sobre a origem do nome das espécies. É bem interessante. Se você ainda não viu, eu vou deixar o link aqui em cima, é muito interessante, vocês vão certamente gostar. A 19ª colocada é a nossa jiboia, é a nossa boa constrictor, que ocorre em vários estados e ocorre também no estado de Sergipe. Bicho lindo, constrictor, não peçonhento, a gente já falou muito dela por aqui. A 18ª colocada é a Leptodeira anulata, que é uma cobra conhecida como olho de gato. Por quê? Porque ela é noturna, né? Uma cobra não peçonhenta, noturna, e tem esse olhinho bem puxadinho, né? Esse olho elíptico, essa pupila elíptica, né? Isso chama muita atenção das pessoas. Muita gente ainda pensa que característica de cobra venenosa é ter pupila em fenda, pupila elíptica, como esse caso. Então vocês estão vendo que isso também não é verdade, né? O que caracteriza essa pupila elíptica é o fato dela ser noturna. E a nossa Leptodeira anulata, a nossa olho de gato, tem esse hábito noturno, e daí está explicado o porquê do formato dessa pupila. A 17ª colocada é outra cobra d'água, é a Helicops angulatus, uma cobra muito comum na região de Sergipe e que está se alimentando de peixes, né, de anfíbios, vive sempre em curso de água, e muita gente também confunde com jararaca, né? E está aí nosso registro da nossa Helicops angulatus. 16ª colocada, Palusophis bifossatus, a chamada jararacuçu do brejo. Eu quero falar desse animal com um pouco de cuidado, porque aqui nos comentários apareceu recentemente um comentário dizendo: você está falando que jararacuçu do brejo não é venenosa? E todo mundo fala que jararacuçu é venenoso? Então, esse é o problema, né? A jararacuçu, que popularmente as pessoas conhecem, é a Botrop jararacuçu, que é uma cobra venenosa. O que a gente está falando é o nome de uma cobra não venenosa, jararacuçu do brejo, né, que é uma cobra não venenosa, e como ela é muito grande e ela acaba intimidando as pessoas, ela acaba assustando, e as pessoas confundem como sendo uma cobra venenosa. Mas não é não, gente. Esse animal é totalmente inofensivo, embora seja um animal grande, né? Embora seja um animal que cause realmente susto nas pessoas. Então está explicado, não confundam a jararacuçu peçonhenta, né, a Botrop jararacuçu, com a jararacuçu do brejo, que é a nossa Palusophis bifossatus. 15ª colocada, Apostolepe cearense, que é a nossa cobra da terra. E o muito interessante de você reparar na Apostolepis é que ela tem como característica essa cauda escura. Repare como é que é bem destacado a ponta da cauda do resto do corpo em relação ao seu colorido. Né? A cobra da terra porque ela está enterrada, ela tem hábitos fossoriais, uma cobra totalmente inofensiva, comendo alguns insetos, comendo algumas minhocas por ali, totalmente inofensiva, mas é muito bonito, né? E o pessoal acaba chamando de cobra da terra, em alguns lugares até de falsa coral. 14ª colocada, a nossa boipeva, a Xanodon merremi. Olha que bicho lindo. Lembrando, né, que as boipevas têm essa característica que as pessoas também confundem com jararaca, mas ela se alimenta de sapo, né? Ela é imune ao veneno de sapo. Né? Por isso que é muito importante você saber reconhecer quando a cobra é peçonhenta e quando não é. Essa fica à beira dos rios, das lagoas, se alimentando de sapo, né? Ela não é uma das poucas cobras que consegue se alimentar de sapo sem se intoxicar com o veneno dele. 13ª colocada, a nossa cobra cipó, Chironius bicarinatus.
E como toda cobra-cipó, né? Elas ficam nas árvores, por isso que ela tem o nome de cobra-cipó. E muitas vezes ela se camufla tão bem nos galhos que você não consegue perceber a existência dela ali não. Né? Então, um bicho difícil você encontrar. E normalmente quando você encontra, ela tende a fugir. Né? Uma cobra não venenosa, então ela tende sempre a fugir. Se você tentar pegá-la com a mão, é difícil, porque ela é muito rápida. Mas se você tentar pegá-la com a mão, ela pode tentar te morder. Mas como não tem veneno, não vai causar nenhum problema para você não. A 12ª serpente que a gente está falando aqui é a nossa mussurana, a boiruna sertaneja. Essa é imune ao veneno de jararaca, né? Sempre lembrando que mussuranas são as chamadas cobras do bem, aquelas que são imunes ao veneno de jararaca e elas devoram jararaca com uma facilidade muito grande. Então é bom você ter esse bicho em casa. Tá vendo como é que esses animais muitas vezes ajudam a gente, né? Mesmo a jararaca, a gente já falou aqui da importância da jararaca também no ambiente. Vamos preservar as serpentes, que isso é muito importante. A 11ª colocada é uma das falsas corais mais lindas que tem, e é um bicho arborícola, né? É a Siphlophis compressus, uns bichos lindos, com esse colorido que chama muita atenção, que você pode encontrá-la nas árvores, uma vez que é o ambiente em que ela vive. Não peçonhento, animal tranquilo, vai se alimentar de lagartos principalmente, né, e pequenos animais que estão ali nas árvores. A 10ª colocada é a Pseudoboa nigra, chamada cobra do leite, né? Algumas com tonalidade preta e branca, algumas mais brancas, outras mais pretas. Também uma outra cobra não venenosa e muito bonita, e por isso que a gente incluiu ela aqui na nossa lista. A 9ª colocada é a primeira cobra venenosa que a gente tem na lista. É uma jararaca, né? A Bothrops atrox, né? Que o pessoal conhece como nome de jararaca da Amazônia, né? Porque ela corre muito, com muita incidência na Amazônia, mas também ocorre no estado de Sergipe, tá? Ela aparece também, ela tem a distribuição dela é bem ampla na região norte e também em parte da região nordeste, e Sergipe está incluído aí. Então tem que tomar cuidado, que é um animal que pode causar muito acidente, um acidente grave, então tem que procurar atendimento médico em caso desses acidentes. 8ª colocada é a nossa bicuda, Oxybelis aeneus. Não precisa nem explicar o porquê do bicuda, o formato da cabeça mostra pra gente por que ela tem esse nome, né? E tá aí nos galhos, se confundindo com os galhos, fazendo uma camuflagem muito boa, tá aí a nossa bicuda. 7ª colocada, outra cobra-cipó, Chironius flavolineatus. Essa Chironius ela tem uma tonalidade de cor mais próximo dos galhos, né? Tem algumas Chironius são verdes, a gente já falou aqui da Chironius bicarinatus nesse vídeo. A Flavolineatus já tem uma tonalidade de ser mais verde, uma cobra também não venenosa, que está se camuflando aí nas árvores. 6ª colocada, a nossa caninana, Spilotes pulatus, que aparece em vários estados do Brasil, também ocorre na região do Sergipe. E o pessoal confunde, achando também que é uma cobra perigosa, que ela corre atrás. Tem muitas lendas sobre caninana, né, tal da chicotada da caninana. A gente já fez vários vídeos falando aqui sobre caninana e como essas lendas acabam demonizando o animal, que é extremamente tranquilo. Tá grande, pode assustar pelo tamanho, mas é um bicho tranquilo. 5ª colocada, a jararaca da seca, a Bothrops erythromelas, que é uma cobra venenosa, mas normalmente é um animal pequeno. A cobra é uma espécie muito pequena, exemplares bem pequenos, mas não se deixe enganar. Mesmo sendo pequena, ela pode causar um acidente grave. Então sempre fique atento a qualquer tipo de jararaca, seja grande ou seja pequena, ela é perigosa, tá? Pode causar acidente, e a nossa jararaquinha da seca está aí registrado para o Sergipe. A 4ª colocada, a nossa limpa-campo, a Philodrus natereri, que aparece com muita frequência próximo das casas, nas plantações também. É outra cobra não venenosa que é muito comum aparecer no estado de Sergipe. 3ª colocada, outra cobra venenosa, a jararaca, né? Jararaca do rabo branco, a Bothrops leucurus. A Bothrops leucurus é bem maior do que a Bothrops erythromelas, que eu falei há instantes atrás. Outra cobra venenosa, outra jararaca, a gente tem que tomar cuidado, né? Então, jararaca do rabo branco, bem comum no nordeste do Brasil e também no estado de Sergipe. A nossa 2ª colocada, a nossa cascavel. Vários estados aí tem cascavel, eu não coloco, o pessoal reclama. Pô, Cláudio, mas tem cascavel aqui no meu estado? Tem, mas às vezes tem umas mais bonitas. Aqui essa não, né? Tem aqui no Sergipe, eu botei como 2ª colocada e o pessoal nunca esquece que tem cascavel. Tem que tomar cuidado. Lembra que é um outro tipo de veneno, né? A gente vai receber um outro tipo de soro, mas tem que procurar atendimento médico também. Então, jararacas e cascavéis são as cobras que mais causam acidente no Brasil. Mais jararaca do que cascavel,
mas acidentes com cascavéis são acidentes neurotóxicos, tá? Então tem que tomar muito cuidado, tem que procurar atendimento médico com urgência. E para terminar, a nossa primeira colocada, a nossa coral verdadeira, a Micrurus ibiboboca, né? Falando de cobras venenosas com veneno neurotóxico, a coral também tem um veneno neurotóxico, mas lembra, coral é um animal que não dá bote. Então, para você ser acidentado com uma coral, você tem que pegá-la na mão. Então, lembre sempre disso, né? Na dúvida, você não sabe se é uma coral verdadeira, se é uma coral falsa, não pegue o animal na mão e aí você tem certeza que não vai ter acidente. Então sempre se previna de acidentes, mas está aí registrado a nossa coral verdadeira aqui para o estado de Sergipe. Então é isso, gente. Queria agradecer muito a presença de vocês. Estamos terminando aqui os vídeos dos estados. Faltam muito poucos vídeos e semana que vem a gente vai estar aqui de novo para falar, talvez, do estado que você mora, talvez o estado que você queira saber. E se você ainda não viu, a gente tem uma série aqui de vídeos de vários estados. Provavelmente eu já falei do seu estado. Se eu não falei, deixa aqui no comentário qual é o estado que você mora que eu ainda não falei. Mas dá uma olhada em todos os vídeos antes, porque às vezes eu falei lá atrás e você não percebeu. Beleza? Então, gente, é isso. Queria agradecer muito a presença de vocês. Lembrar que você pode ser membro aqui do canal, ajudando aqui o canal. E só clicar aqui embaixo no Seja Membro e lembra de compartilhar esse vídeo com seus amigos que você sabe que vão gostar desse vídeo. Valeu, gente. Obrigado pela presença. A gente se vê semana que vem para mais um Papo de Cobra.